Eu tenho certeza que você vai querer também participar desse assunto que o Ronaldo Lemos traz para a gente. É bom a gente ficar alerta, minha gente. Que falar mal de político na internet pode levar à cadeia até 6 anos de prisão se passarem alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Absolutamente assustador. Eu acho um golpe na democracia isso, né? É assustador, viu, Maria? Porque o que dá a entender é que parece que os políticos têm um medo danado da internet. Se a gente for pensar, esses projetos estão tramitando numa velocidade que é quase que inédita. E o que esses projetos fazem? Um deles, o principal, é de uma deputada do Rio de Janeiro, chamada Soraya Santos. E, basicamente, ela aumenta as penas para quem faz crimes contra a honra na internet, duplicando essas penas, de modo que quem falar mal de um político na rede pode passar até 6 anos em regime fechado e, em alguns casos, transforma em crime hediondo. Então, é um negócio assim que é surpreendente. Agora, quem está preocupado pode ficar mais ainda, porque ainda a coisa ainda piora. Outra coisa é que altera o marco civil da internet. O marco civil, uma das conquistas dele foi justamente o fato de que para as autoridades públicas terem acesso aos dados dos usuários, você precisa de uma ordem judicial prévia. Então você precisa de um juiz, como em qualquer lugar do mundo, qualquer democracia do mundo hoje, para autorizar previamente o acesso aos dados. Claro, nossos dados, né? Pois é, e esse projeto, Maria, ele elimina a necessidade de ordem judicial prévia, faz com que qualquer, abre aspas, autoridade competente, ou seja, governo, Ministério Público, agência reguladora, sabe-se lá quem, possa pedir não só os dados dos usuários, mas as comunicações privadas. Tipo aquelas mensagens diretas. Exato. Imagina só os e-mails que estão na sua caixa de mensagens, as mensagens que você mandou privada numa rede social, conteúdos que são mandados só entre uma pessoa e outra num mensageiro de celular. Sem pedir na justiça? Sem pedir ordem judicial. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu até, quando fiz uma análise desse projeto para a Folha de São Paulo, falei que é quase como se o diretor daquela agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, tivesse sentado à mesa com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, para preparar um projeto de lei para o Brasil. Porque esse projeto, ele ignora princípios constitucionais e faz com que nós, usuários, fiquemos expostos na internet. E a última coisa, que a gente acha que está bom já, mas ainda vai ficar pior. Pode piorar um pouquinho. Que é o seguinte, hoje, crimes contra a honra na internet, você precisa dar queixa. Então, eles só são processados se você procurar uma delegacia especializada e disser que aquilo aconteceu. O projeto muda isso. Ele faz com que o Ministério Público passe a ter a obrigação de processar esses crimes. Qual que é a consequência disso? O Ministério Público vira advogado de político. Claro. O político, em vez de contratar um advogado e processar quem falou mal dele, usa a sua influência, chama o Ministério Público e o Ministério Público fica advogando para político. Então, quem está preocupado com o momento do Brasil hoje, onde a gente precisa ter liberdade de falar, ter liberdade de discutir, de fiscalizar, de buscar transparência, tem que ficar muito preocupado com esse projeto da deputada Soraya Santos. Porque eu acho que isso, se for aprovado, vai ser um retrocesso extraordinário aqui para o Brasil. Maria, eu fico imaginando o seguinte, se a gente já tem um Congresso retrógrado, que é capaz de aprovar, como aprovou ontem, o Estatuto da Família, que é extremamente retrógrado, que chega a ser homofóbico, imagine se a gente não criticar. Eu tenho a impressão que as próximas votações do Congresso serão a revogação da Lei Áurea e a votação do Tratado de Tordesilhas. É o que parece, que a gente está retroagindo no tempo, né? Pelo menos no século XXI, discutindo temas que já deveriam estar superados. E outra coisa, eu acho também que esse tipo de projeto não traz nada de bom para a democracia e muito pelo contrário, é que mais uma vez reforça aquela impressão, que é muito mais do que impressão para muita gente, de que há duas classes de cidadãos no país. Os políticos e os não políticos. E as suas mordomias, quando, na verdade, seus privilégios. o político, a gente se acostuma a falar assim, né? O político é a circunstância. Ninguém é um político, assim, não deveria ser, pelo menos, não deveria ter. O cara está ali representando interesses de um setor, de um coletivo, de uma parcela da sociedade, está ali para aprovar determinado tipo de projeto. O problema é que num país como o Brasil, com o nosso sistema, os políticos acabam se perpetuando e criando toda uma série de barreiras em volta deles, que tem a ver com facilidade de acesso de ensino. Então tem os auxílios todos. Reclamam muito as pessoas de vez em quando na internet do Bolsa Família, né? E quantas bolsas de auxílio há
para a classe que circunstancialmente está ocupando lugares no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Maria falou. Auxílio, as passagens para ir para voltar para a base, esse tipo de coisa. E não só isso, foro privilegiado. Por que se ter justiça? Nessa, mais uma vez, por que um crime contra a honra de um político na internet não pode ser julgado pelos meios legais, trâmites normais que qualquer pessoa se do que é mais grave contra difamar um pessoa. político do que difamar qualquer cidadão. São figuras públicas, né? Maria. Então, isso. Quer combater os crimes contra a honra na internet, excetua os políticos. Então, põe assim, todo mundo deve ser protegido, etc., mas quem é personalidade pública e está envolvido na vida pública do país não pode ter privilégio. Então, pelo contrário, não é isso? É pelo contrário. Exatamente. Que é uma pessoa pública que serve ao público e se expõe por ser público. Faz parte da sua função. E que todo mundo deposita sua confiança nela por meio do voto. Então, nós todos somos fiduciários. Que inclusive, parte da cidadania é exatamente fazer essas críticas. Não tem sentido nenhum. Porque a cidadania não é só o voto. A cidadania é você fiscalizar a pessoa em quem você votou. E para fazer essa fiscalização, você tem todo o direito de criticar as atitudes daquele parlamentar. Abaixa a mordaça. Parlamentares, e vamos para a porta da PGR, para a porta do Supremo, para dizer, aqui está a solução do problema da política. É por isso que dessa vez até um juiz de primeira instância se alvorou a se intrometer na nossa eleição. Para a felicidade da democracia, foi rejeitada a sua liminar na segunda-feira seguinte à sua decisão. Nós estamos tratando e falando sobre a independência e a força dessa casa. E as nossas ações nos levam, nesse momento, inclusive, a achar que um juiz de primeira instância poderia, inclusive, suspender o mandato de cada um de nós. É por isso que, quando se fala em Câmara forte, precisa-se atuar para que a Câmara seja forte. É por isso que os nossos problemas, os nossos embates, precisam ser resolvidos aqui dentro. Para que a gente mostre ao Judiciário e ao Executivo que a Câmara exige e quer respeito e quer a sua soberania garantida. Vivemos um momento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, de ataque à democracia representativa pelo rápido avanço da relação da sociedade entre si com a política através das redes sociais. E nós vamos precisar construir de forma rápida uma estrutura para que a casa possa ser defendida, para que a instituição possa falar com milhões de brasileiros que hoje apenas ouvem mentiras contra esse parlamento. Isso é fundamental. É fundamental que se construa esse novo momento, porque fora da democracia representativa nós temos a ditadura. Então nós precisamos construir e compreender de que forma que num novo momento de comunicação, que nem os próprios meios de comunicação formais ainda entenderam, o parlamento e a política vão se relacionar com a sociedade, para que a sociedade receba as nossas informações, as informações dos nossos trabalhos e, principalmente, que a gente defenda a casa de muitas mentiras que rolam de forma permanente nas redes sociais. Isso é um ponto fundamental